Muito bom dia a todos. Na figura do Sr. Padre Provincial, do Padre Juan, saúdo a todos, com a esperança de que este seja um dia inspirador e gratificante para todos. Sr. Padre Juan, a versão correta, muito obrigado por me ter convidado. A versão verdadeira, muito obrigado por me ter obrigado. Seja o que Deus quiser, eu também opto por estar aqui, não tenho nenhuma nódoa nas calças, não estou coxo, sou um jovem fresco e estaladiço, mas estou mais confortável aqui, portanto espero que valha a pena. Em termos metodológicos, optei por um breve enquadramento que nos remete para 3 lugares. Um lugar em ti, um lugar para ti e um lugar ao redor de ti. Demorar-me-ei, obviamente, mais neste último lugar, uma vez que hoje poderemos chamar ao redor de ti comunidade. Desperta. Uma interpelação explícita no sentido do combate à indiferença, à estagnação e, simultaneamente, um convite para o acordar, para o olhar, para o espanto, para a sede e para o pensar. Não se trata de despertar com ruído, aquele ruído que nos acorda. Trata-se, sim, de ser tocado pelo silêncio para pensar. Como escreveu Ellen Cage, um autor que eu aprecio muito, ele diz que despertar para o silêncio que descansa como um passarinho nas nossas mãos. Há um lugar em ti. Remete-nos para a importância da singularidade e para a tomada de consciência do potencial e da riqueza do ser humano. Um bebé, como sabemos, não é uma página em branco. Ele chega ao mundo bastante bem equipado, mas singular e, como sabemos, irrepetível. Incontornáveis, se me permitem, as palavras de Joaquim Azevedo, que nos continuam a tocar. Tu existes. És aquilo que desde o nascimento estás convidado a ser. Mulher e homem de rosto limpo, claro e único, projeto de plenitude. Rosto janela jamais repetível na história da humanidade. Saint-Exupéry acrescentaria: se eu sou diferente de ti, longe de te usar, eu posso aumentar-te, eu posso melhorar-te, eu posso enriquecer-te. Um lugar para ti. Basta que sejais jovens para que eu vos ame. Quem são esses jovens? São João Bosco não disse apenas jovens. Há um lugar para ti. Quem és tu? Na mesma linha, não sabemos quem és, nem esse detalhe é relevante. Apenas tu. Tendo consciência de que há um lugar para ti, é pertinente a reflexão sobre a provocação levantada por António Lobantunes. O que faria eu se estivesse no meu lugar? O que faria eu se estivesse no meu lugar? Há um lugar ao redor de ti. Ninguém nasce a merecer mais ou menos que ninguém, e ainda assim nascemos todos em partes diferentes nesse espectro do privilégio. Desse lugar onde nascemos, partimos para a vida, como se de uma corrida de obstáculos se tratasse, uns a correr os 100 metros desimpedidos, outros maratonas com areias movediças, lagos com crocodilos e alçapões no final de cada etapa. Pelo meio, estou a citar João Mareco, milhares de milhões de percursos diferentes, uns mais difíceis do que outros, alguns aparentemente sem fim. Ao longo dos anos em que vamos crescendo por dentro e por fora, ouvimos 2 mentiras com alguma frequência. Uns dizem-nos que nunca vamos ser ninguém.
Outros garantem que poderemos ser o que nós quisermos. A verdade é que, embora não possamos ser tudo o que queremos, podemos seguramente ser tudo o que somos. Como Steve Jobs afirmou em 2005 no seu célebre discurso em Stanford, o vosso tempo é limitado, por isso não desperdicem a viver a vida de outra pessoa. Esta ideia já passou aqui por outras palavras. Como a poética e a metáfora são particularmente ricas quando falamos de educação, abordaremos este tema de forma sintética em 3 perspectivas, cada uma delas ancorada num pensamento de António Machado. Aqui está o primeiro. Temos consciência de que a realidade da prática educativa cotidiana é condicionada diariamente pelos olhares dos educadores, ou dos professores, ou das pessoas que dão aulas, ou dos cegos. São as crianças que veem as coisas, diz Rubem Alves, porque elas as veem sempre pela primeira vez com espanto, com assombro de que elas sejam do jeito que são. Os adultos, de tanto vê-las, já não as veem mais. As coisas, as maravilhosas, ficam banais. Ser adulto é ser cego. Ver implica reciprocidade. Se cada um se mantém no seu modo de ver e não admite o outro, torna-se ainda mais cego. Quanto mais cada um se fixa na sua maneira de ver, menos vê. É inútil viajar para outros lugares que não conseguimos, se não conseguimos desembarcar de nós mesmos. Se queres a verdade, e estou uma vez mais a ancorar-me em António Machado, se queres a verdade, deixa a tua, eu deixo a minha também e vamos juntos buscá-la. Assim se procura a verdade e não a negação da outra pessoa. Um convite para que a verdade seja procurada em conjunto, escutando e respeitando as verdades de cada um. A humildade, o diálogo, o respeito pelo outro, são ingredientes indispensáveis para se alcançar a verdade maior. Como escreveu Alberto Brito, muitas vezes as diferenças assustam-nos, mas a vida é multicolor, dinâmica, cheia de contrastes, e ainda bem que assim é. Quem tem medo de se desentender, nunca se chega a entender. Como sabemos, eu sei, um casal feliz ou quase feliz não é aquele que vive sem conflitos, mas sim o que aprende a superar os conflitos que a vida lhe traz. O mesmo se pode dizer em relação à família, ao grupo, à comunidade. A escola poderá assumir-se para todos como um lugar de hospitalidade. Acrescentaria válido para alunos, válido para os educadores. Simplesmente, muitas vezes não existem oportunidades ou encorajamento suficientes para que os professores trabalhem em conjunto, aprendam uns com os outros e melhorem as suas competências enquanto comunidade. Cada escola é uma comunidade, vive de pessoas que interagem através das suas relações, experiências e sentimentos. Na perspectiva de Chulhan, no futuro haverá possivelmente uma profissão a que chamaremos ouvinte. Mediante o pagamento, o ouvinte escutará o outro, atendendo ao que este diga. Hoje perdemos cada vez mais a capacidade de escutar os outros, de prestar atenção à linguagem e tantas vezes ao seu sofrimento. Esta ideia remete-nos para uma palavra poderosa e incontornável na relação com o outro: compaixão. O pé da criança ainda não sabe que é um pé e quer ser uma borboleta ou uma maçã.
Mas logo o vidro e as pedras, as ruas, as escadas e os caminhos da terra ensinam ao pé que ele não pode voar, que não pode ser o fruto redondo num ramo. O pé da criança então foi derrotado. Caiu na batalha, era um prisioneiro, condenado a viver num sapato. Caros amigos, nenhum de nós deseja que os sonhos das pessoas que moram na escola salesiana estejam condenados a viver num sapato, ou que sejam pisados por outros sapatos, que podem mesmo ter a medida dos nossos pés. Entende-se despertar como um momento de claridade, de lucidez, de compreensão. Talvez um convite para sairmos do estado de inércia ou ilusão e abraçarmos a realidade, seja ela portadora de amarras, de sorrisos ou de mágoas. Pretendemos ser cada vez mais uma comunidade que escuta, que reflete e que aprende. Uma escola onde moram autores agarrados à vida e não apenas autores presos nas teias da burocracia, muitas vezes estéril, erigida pelo mundo do sistema. Estou a ancorar-me no pensamento de Habermas, do mundo do sistema e do mundo da vida. Nós, educadores salesianos, abraçamos e abraçamos o mundo da vida, com muitas vidas, cada uma com um mar imenso de possibilidades em aberto. Este detalhe é fascinante. Quando vencemos a cegueira da rotina, do conformismo, quando, uma vez mais, conseguimos ver. Este detalhe é doloroso quando a estagnação se instala e nos sufoca e não conseguimos ver para além da montanha. O professor José Pacheco disse o seguinte numa entrevista: o segredo de uma pessoa, o segredo de uma escola é simples. É preciso que todos estejam apaixonados pelo projeto. É preciso que todos sonhem o mesmo sonho. Havendo isso, torna-se fácil resolver o resto. Professores contratados para dar aulas das suas disciplinas, que só dão aulas das suas disciplinas. Professores que não sonham o grande sonho, que são só funcionários. Esses são a pedra no sapato. É pena, mas como bem sabemos, o verbo aprender não suporta o imperativo. Haverá a humildade de saber ver. Haverá a lucidez de rever. É aqui que me desejo centrar. É para aqui que desejo canalizar a vossa atenção para que em conjunto possamos crescer como uma comunidade que se recusa a pisar sonhos. Retomo algumas ideias já partilhadas com os meus colegas de Lisboa, mas que senti necessidade de revisitar, pensando numa comunidade escolar ou numa sala de aula onde está sentado um aluno chamado João, cujo apelido é Bosco. Ancorado em alguma literatura, partilho convosco o pensamento de alguns autores com o objetivo de sublinhar esta ideia de que as escolas são organizações sociais, mas elas são também comunidades onde se partilham valores e que são capazes de se organizar para aprender, fazer aprender e educar melhor. Convocando Fulham. Sugerimos, portanto, que a todos os níveis se canalize uma boa proporção dos recursos destinados ao desenvolvimento dos docentes para a criação de oportunidades para o desenvolvimento dos professores, para aprenderem uns com os outros, observarem-se mutuamente e desenvolverem redes de contacto entre si. Da história de Serena, há algumas linhas escritas por Macbeth. António Gil não conseguia deixar de pensar como é que os seus colegas ensinavam. Apercebeu-se que desde que viera para aquela escola, nunca tinha assistido a qualquer aula dos seus colegas,
assim como ninguém tinha assistido a uma aula sua. Como é que eles lidavam com situações difíceis? Que aprendizagem real acontecia nas aulas dos seus colegas e na sua própria aula? No seu livro A Paixão pelo Ensino, diz-nos Christopher Day: as escolas que avançam, em vez das que estão estagnadas, são locais onde normalmente se mantêm valores e propósitos centrais, oportunidades regulares e frequentes para que a partilha de experiências, a troca de ideias, as normas de colegialidade, a observação de colegas, a revisão e a experimentação. Convocando também António Nóvoa, desta vez na publicação Vidas de Professores, diz ele: eis-nos de novo face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos, nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal. Termino com John Barth, que afirma sem rodeios: a forma mais poderosa de aprender, a forma mais sofisticada de desenvolvimento dos docentes, não vem da escuta de palavras bonitas de alguém, mas de partilhar aquilo que sabemos com os outros. Ao refletirmos no que fazemos, ao sermos coerentes, ao partilhar e articular o nosso conhecimento, estamos a construir algo de significativo. Estamos a aprender. Desejo muito que no final deste dia, cada um de nós, de olhos bem lavados, possa levar consigo o desejo reforçado de construir pessoas inteiras. Possa sublinhar o facto de ter o privilégio de remar num mar imenso de possibilidades. Durante a viagem, os verbos a conjugar podem ser apenas 5: ser, amar, ensinar, aprender, rezar. Por falar em rezar, terminamos com a oração do menino. Deus, que os maus não sejam tão maus e que os bons não sejam tão chatos. Amém.